Fala pessoal, eu sou Daniele Lopes e hoje a gente vai falar de criptomoedas. E eu imagino que você tenha chegado aqui querendo saber os primeiros passos e aprender, e eu tenho uma ótima notícia para você. A gente tem hoje o Luiz Pedro, o nosso analista especialista em criptomoedas. E dá uma olhada no trabalho que o Luiz vem fazendo no Instagram dele, respondendo caixinha todos os dias para as pessoas, de graça. Ele criou um Telegram de graça para te ajudar a investir em criptomoedas. Aqui no YouTube da Nod a gente já tem 2 vídeos para te ajudar a dar esse primeiro passo. E você também consegue ter o atendimento super exclusivo do Luiz e o curso de primeiros passos completos na assinatura Nod Crypto Master. Vale a pena dar uma olhada. O Luiz estuda isso há muitos anos. Então ele vai pegar você pela mão e te ajudar a entender esse universo de criptoativos. Vamos lá! Para dar um pouco de contexto para quem está chegando agora e só escutou falar do Bitcoin, saiba que o mercado de criptoativos é muito maior. São mais de 15 mil oportunidades diferentes de ganhar dinheiro? Não! Inclusive o Luiz comenta que mais ou menos 1% desses projetos podem ter algum sucesso, e aí sim você vai ganhar dinheiro com isso. Desses 15 mil e muitos outros que ainda virão, você minimamente consegue ganhar dinheiro com 150. E o papel do Luiz é inclusive encontrar os projetos que de fato vão te levar em outro patamar quando o assunto é investimentos. Mas sempre com o pé no chão, pessoal. A gente viu muito meme por aí valorizando mais de 20 mil por cento. Isso não é uma valorização saudável. Inclusive, no longo prazo pode trazer um enorme impacto para o seu patrimônio. Você já assistiu aquela série Round 6? A criptomoeda criada com base na série chegou a valorizar mais de 20 mil por cento em menos de uma semana. Algumas notícias, inclusive, comentaram a valorização da criptomoeda em 46 mil por cento. Quem pegou essa alta, que eu sinceramente acho que ninguém pegou, porque você vê algo subindo nessa magnitude e você logo vende. Mas supondo que você colocasse 10 mil reais nessa mesma moeda, com 46 mil por cento de valorização, você tiraria 4 milhões e 600 mil reais. Mas vamos lá, você consegue confiar em uma criptomoeda que simula os jogos de uma série que foi criada recentemente, que não se provou no tempo e não teve o seu projeto de fato comprovado e que seja de confiança? Pois é, e esse é exatamente o papel do Luiz, encontrar as oportunidades que realmente são de confiança. Ele já está nesse mercado há muito tempo e com a experiência em criptomoedas ele conseguiu trazer para a série da Nod a confiança que você precisa ter para dar esse primeiro passo. O link da CryptoMaster está aqui embaixo, você consegue conhecer e conversar com ele, entender um pouco mais e como faz essas escolhas para o seu dinheiro. É claro que ele vai falar do Bitcoin, é algo que ele gosta bastante, mas hoje a gente vai falar de 4 projetos que ele está de olho e que ele gosta além do Bitcoin. Vamos lá! Antes de mais nada, o que define um bom projeto de criptomoeda? Dentro desses mais de 15 mil projetos, sempre terão projetos ruins, projetos que não vão passar de um golpe ou só uma narrativa bonita que vão sumir com o seu dinheiro. A gente precisa separar os projetos bons dos golpes. Como que a gente faz isso? O Luiz deixou um checklist pronto para você. Anota aí. Primeiro, o que esse projeto se propõe a fazer? Essa solução realmente precisa da blockchain ou descentralização? Essa solução substitui ou melhora alguma coisa que já existe? Tem alguma inovação? E se você respondeu sim para as 2 últimas perguntas, o roadmap dele está bem desenhado nesse sucesso e fazer a disrupção que ele precisa? Qual que é a taxa de emissão e distribuição dessa moeda? Qual é o mecanismo de consenso? É descentralizado? Quem são os responsáveis pelo projeto e qual é o percentual dos ativos emitidos que estão na posse dele? Inclusive essa pergunta é interessante, né? A gente lembra muito do universo de ações, quem realmente tem da gestão ações da empresa. E se você não entendeu muitas perguntas que eu falei ainda, calma, aos poucos você vai entender. O token, o ativo, ele está inserido certo nesse ecossistema na proposta que ele tem? Você consegue encontrar fontes de demanda que sejam recorrentes e crescentes? Tem algum mecanismo nesse projeto que incentive as pessoas a ficar segurando o projeto e fazer parte desse ecossistema? Esse incentivo, se ele existir, ele é saudável para a economia do projeto? Quem concorre com esse projeto? Concorrência aqui tem um quesito muito importante. Ela já faz um projeto melhor que esse atual? Quem são as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento e pela gestão do ativo? Tem mais caixa para marketing ou para desenvolvimento? Olha quanta coisa a gente pode olhar. E essas são algumas perguntas que precisam ser feitas em um primeiro momento, naquela primeira análise do criptoativo. E como toda análise, você tem perguntas que se destrincham em várias outras. E aí você faz uma análise mais aprofundada e gasta aí umas boas horas de pesquisa e estudo. E claro, a gente quer te poupar dessas horas.
Por isso que a gente tem o curso do Luiz para os assinantes, o Telegram direto com ele, mas aqui a gente vai falar diretamente dos 4 ativos para investir, que na visão dele tem um enorme potencial de crescimento e estão sim em um bom momento de compra. O primeiro deles, a Ethereum. Quando a gente fala de blockchain, a gente só lembra que ela foi construída para um uso real do Bitcoin. Mas o fundador da Ethereum, o Vitalik Buterin, ele viu uma utilidade muito maior nessa tecnologia de registrar as transações. E ele simplesmente pensou, e se descentralizar fizesse com que os outros ambientes pudessem funcionar e não somente o de trocas financeiras? E se isso fosse possível, você consegue criar aplicativos descentralizados e jogos descentralizados. E ele foi além. E se fosse possível criar mundos virtuais em que cada terra ou objeto fosse um registro criado na blockchain e fosse possível comprovar a posse e negociar da mesma forma. Esse ambiente todo, de forma descentralizada e transparente, acontece devido à blockchain e todos os smart contracts que são programados e auto-executáveis em código. De forma muito simplificada, esses contratos são bases para que você consiga criar aplicações descentralizadas e com segurança dentro da tecnologia da Ethereum. Dentro da Ethereum, você pode criar moedas digitais com um sem lastro. Lembrem-se dessa frase, a gente vai falar muito disso daqui para frente. Esse projeto foi criado em 2015 e mais de 2.800 aplicações já foram criadas usando essa tecnologia. Mas claro, toda tecnologia tem algum problema a ser resolvido. O principal problema da Ethereum é que ela é pouco escalável. Ela não consegue processar uma grande quantidade de transações por segundo. Isso é prejudicial porque em alguns momentos você tem picos de taxa na rede, ou seja, as transações ficam mais caras. Uma das formas que eles encontraram para remediar isso foi a taxa que foi formada em agosto de 2021, que basicamente eles criaram uma taxa base que seria queimada. Isso tornou a moeda ETH, moeda corrente da tecnologia Ethereum, um bem muito mais escasso. Em certos momentos, esse ativo chega a se tornar deflacionário. Mas a grande expectativa está em um evento chamado Ethereum 2.0, ou The Merge. A blockchain da Ethereum usa o mesmo mecanismo de consenso do Bitcoin, que é o Proof of Work, prova de trabalho. Esse evento, a muito grosso modo, muda o elemento de Proof of Stake, que é a prova de participação. Faz algumas implementações e faz melhorias e mudanças que vão fazer a blockchain da Ethereum ficar muito melhor. E o resultado esperado é uma rede mais descentralizada e mais escalável. Basicamente, esse evento é importantíssimo para a criptomoeda daqui para frente. E ele está previsto para acontecer entre o primeiro e o segundo semestre de 2022. Deve trazer mais usabilidade para a Ethereum e uma grande valorização para sua moeda. Segunda moeda, Avalanche. No ano de 2021, a Ethereum teve grandes competidoras nesse segmento de contratos inteligentes. Entre eles, o grande destaque foi a Solana. A Solana resolve um problema de aplicativos descentralizados que precisam de uma frequência maior. Mas a grande questão aqui é que a descentralização é super relativo dentro da Solana, dado a forma como a blockchain foi constituída. E descentralização é sinônimo de segurança e autonomia para quem desenvolve aplicativos de blockchain. Por isso, uma das grandes apostas do Luiz em termos de crescimento para 2022 é a Avalanche, uma rede que seria como a terceira via das plataformas, que tem pontos que podem ser tão relevantes quanto a Solana, e se não mais, quando a gente fala de adoção do mercado. O primeiro ponto é o que a gente falou bastante aqui, descentralização. Uma vez que a Avalanche tem menos tempo de vida que a Solana, ela conta primeiro com validadores dessa rede. Além disso, a gente vai avaliar a eficiência da rede em realizar transações na Avalanche, que até esse momento é superior. A Solana ela parece ser superior, mas a Avalanche continua processando muito mais. Inclusive, o tempo de realização das transações da Avalanche é próximo de 1 segundo, enquanto o da Solana é mais ou menos 12 segundos. A Avalanche, inclusive, tem outras 2 grandes vantagens, que na opinião do Luiz, faz com que ela seja algo de muito potencial. A primeira é que existem 3 sub-redes da Avalanche, X, P e C. Cada uma dessas tem uma característica e usabilidade própria, o que evita o congestionamento das redes. É possível você criar uma sub-rede também personalizada. Isso traz usabilidade para empresas e organizações que desejarem ter uma blockchain com características muito específicas. E você consegue fazer isso de forma muito simples, barata e com segurança. Além disso, a característica que pode trazer uma vantagem competitiva a longo prazo com a Solana é a compatibilidade que existe entre a Avalanche e a máquina virtual da Ethereum. Isso faz com que a migração dos projetos seja muito mais fácil.
Por fim, entrando em aspectos mais econômicos do token AVAX, a moeda nativa da rede Avalanche, ela apresenta um máximo de emissão. A sua emissão foi feita com 50% no lançamento e a outra metade foi utilizada para remunerar os validadores. E as taxas de transação que são pagas em AVAX são queimadas, ou seja, aqueles tokens deixam de existir. A AVAX foi programada para apresentar escassez ao longo do crescimento da rede, o que o Luiz até acredita que vai acontecer de forma progressiva e paralela a Ethereum e a Solana. Então, para ele, esse ativo é essencial para você ter na carteira de criptoativos em qualquer janela, seja ele curto, médio ou longo prazo. E é muito provável que no longo prazo não exista uma única plataforma de blockchain que atenda todas as demandas. E em vista disso, você tem uma flexibilidade de adaptar os parâmetros para servir a aplicações muito específicas, considerando também todos os aspectos que a gente falou aqui. Por isso que a Avalanche é uma grande competidora e tem um enorme potencial de crescimento nesse mercado. Terceira moeda, Sand, do universo Sandbox. Um dos assuntos mais explorados no segundo semestre de 2021 no mercado cripto é o metaverso. E ele é basicamente um conceito de mundo virtual. Você tem uma experiência imersiva onde você pode jogar ou socializar como você faz na vida real. E um dos grandes motivos para essa enorme atenção foi quando o Facebook anunciou que pretende criar um metaverso onde as pessoas vão poder socializar, as marcas vão poder instalar suas lojas para produtos virtuais. Você vai poder comprar tudo o que você quiser para o seu personagem no metaverso. Comprar coisas reais, inclusive até uma casa. E a intersecção com tudo isso no mundo blockchain é enorme, porque você precisa de uma estrutura de registro que faça com que seja possível a comprovação de posse desse ativo digital. E além disso, é necessário que haja uma prova de raridade do ativo, para você ter clareza quantos daquele ativo digital existem e entender o quão raro e valioso ele é. É fundamental também que haja uma estrutura para você fazer pagamentos e transações com a mesma transparência, agilidade e confiabilidade para você vender os seus produtos, sejam eles virtuais ou reais. E só a blockchain consegue fazer tudo isso de uma forma transparente e imutável. E esse é o caminho que o Facebook vai tomar. A Microsoft, inclusive, fez esse anúncio e outras grandes empresas já estão dando seus primeiros passos no metaverso. Falando muito especificamente da Sandbox, é um dos principais projetos do metaverso e já atraiu grandes usuários e empresas gigantes. A Adidas, inclusive, já anunciou uma parceria com a Sandbox para entrar no ambiente virtual. O Sandbox é uma espécie de mundo virtual, onde você pode comprar terrenos virtuais e criar jogos e experiências imersivas. E você pode customizar tudo conforme você quer. Isso tem um grande valor para as marcas e desenvolvedoras de jogos, porque te dá liberdade para criar o seu próprio jogo com as suas próprias economias internas, contando com a infraestrutura tecnológica da blockchain e todas as vantagens que proporciona para os usuários. Como a gente está vendo aqui na imagem, muitas marcas consagradas como Atari, The Walking Dead e os Smurfs já começaram os trabalhos na Sandbox. E a tendência é que cada vez mais empresas busquem essas soluções. É mais barato e simples utilizar uma infraestrutura que já foi consagrada, que já existe e funciona, do que criar uma do zero. Isso fica exclusivo só para empresas gigantes como Facebook e Microsoft. Recentemente, o Sandbox completou uma rodada Série B de investimentos, que levantou 93 milhões de dólares, com aportes relevantes do SoftBank, LG, Samsung, Galaxy, entre outros grandes players do mercado. Agora, focando no ativo da Sandbox, o Sand, ele é utilizado como meio de troca para jogos nativos do Sandbox. E tem um ponto importante aqui. Se você quer criar itens digitais, você precisa lastrear na moeda deles, a Sand. Você não consegue simplesmente criar o item sem ter a moeda atrelada. Verdade seja dita, o metaverso chegou para ficar. Você pode não gostar, falar mal ou ficar relutante, mas você não pode ignorar uma tendência. E o Sandbox tem se mostrado um dos principais caminhos para as marcas do mundo real darem esse passo no mundo digital. Vale a pena acompanhar e essa é a terceira criptomoeda que o Luiz recomenda compra. Quarta e última moeda, AR, do projeto Arweave. E aqui a gente vai falar de armazenamento de dados. Essa cripto fornece uma infraestrutura para você armazenar dados em blockchain. Inclusive qualquer empresa pode fazer isso e até mesmo um outro projeto de criptomoeda. Aqui a gente precisa relembrar as vantagens da blockchain, que é basicamente transparência, imutabilidade e descentralização. Isso por si só é muito valioso quando você compara com outros serviços centralizados de armazenar dados e arquivos. E aqui eu cito o Dropbox e a Amazon Web Service, que você já conhece mais do dia a dia.
Na AR, o pagamento pelo dado armazenado é one-off. Isso quer dizer que você só paga uma vez para armazenar aqueles arquivos ou dados, e o preço é proporcional ao peso do arquivo. Quanto mais pesado, mais caro. E uma vantagem extra desse serviço é a perenidade dos dados. Os dados, arquivos ou qualquer coisa que você armazene na AR são permanentes. Qualquer tentativa de alterar gera uma cópia do arquivo original e não altera o estado. Isso traz uma enorme segurança para quem utiliza para armazenamento. Em contrapartida, traz a necessidade de que o arquivo ou o dado seja definitivo e muito bem elaborado. Além disso, a AR permite que você crie e armazene sites na sua blockchain, podendo ser até servidores de e-mail, e gera comissões e valores para quem cria conforme as pessoas interagem com ele. Hoje essa rede é muito pequena perto do seu potencial. Esse setor de mercado não está sendo muito explorado, e muito menos a utilidade que ele pode proporcionar no futuro. Por isso, o Luiz enxerga a visibilidade de crescimento. Hoje, a rede da AR ainda é bem pequena, e a quantidade de arquivos armazenados por consequência também é baixa. Mas existe uma quantidade relevante de armazenamento lá dentro e um enorme potencial a ser explorado no longo prazo. Por isso, o Luiz imagina que seja uma boa oportunidade entrar desde já. Pode trazer grandes ganhos conforme a adoção de serviços de armazenamento em blockchain vão acontecendo. Por isso, é compra. E é isso aí, pessoal. Esses foram os 4 ativos indicados pelo Luiz, além do Bitcoin, é claro, que vão te ajudar a entrar nesse mundo de forma segura e consciente. Eu falei hoje algumas vezes da proximidade que o Luiz tem com os assinantes via Telegram, o curso de primeiros passos nesse universo que é novo para muita gente, então vale a pena dar uma olhada no Nord Crypto Master e seguir o Luiz no Instagram também. E fiquem de olho aqui no canal porque em 2022 o Luiz vem com muitas novidades sobre o universo de criptomoedas e vocês vão ter a chance de chegar na frente disso. Um grande abraço!